Você já percebeu que Deus raramente explica os seus planos com antecedência? Ele não detalha o seu roteiro, também não mostra um mapa completo do que vai fazer, não revela todos os passos. E isso nos frustra profundamente. Queremos saber por quê, como, quando, queremos entender a lógica divina antes de obedecer. Mas há uma razão profunda para esse silêncio estratégico de Deus. Se ele te explicasse agora, você tentaria ajudar, mas atrapalharia tudo. Parece duro de ouvir, talvez, mas é verdadeiro. E hoje vamos explorar biblicamente por que o conhecimento prematuro de nossos planos divinos seria, na verdade, nossa maior armadilha. Isso se aplica a todos os aspectos de nossa vida, especialmente às nossas finanças, a nossa carreira, a nossos relacionamentos e propósitos. Vamos mergulhar nessa verdade libertadora hoje. O padrão bíblico segundo o divino, segundo Deus, né? Abraão, a jornada sem GPS. Nossa, na época não existia GPS. Deus chamou Abraão com instruções mínimas. Gênesis 12:1 registra: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Observe o que Deus não disse. Não disse o nome da terra, não disse quanto tempo levaria, não disse que haveria fome em Canaã, não disse que sobre a espera de 25 anos de Isaac, não disse que ele teria que expulsar Ismael, não disse que sobre o teste de sacrificar Isaac também. Por que Deus omitiu tudo isso? Porque se Abraão soubesse que esperaria 25 anos por um filho, ele teria ajudado. Teria com certeza ajudado Deus antes. E foi exatamente isso que aconteceu quando Sara sugeriu Agar. O resultado foi Ismael. E consequências que perduram até hoje no Oriente Médio. A ajuda de Abraão criou um problema de 4.000 anos já. José. José foi um sonhador que não sabia o roteiro. José teve sonhos aos 17 anos, mostrando que seria um grande rei. Né? Gênesis 37, 5 e 6. José teve um sonho e contou esse sonho para seus irmãos. Por isso o odiaram e ainda mais. Disse-lhes: ouvi, peço-vos, que esse sonho tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu feixe. Mas Deus não explicou para José o caminho. 13 anos de escravidão, de prisão, acusações falsas, assédio, 2 anos esquecido no cárcere, depois de ajudar um copeiro. Por que Deus não avisou tudo isso? Porque se José soubesse que seria vice-rei no Egito, ele teria tentado acelerar o processo. Talvez tivesse manipulado situações, feito alianças erradas, buscado atalhos políticos e teria perdido exatamente o que Deus estava forjando nele: a integridade inabalável, a humildade profunda e a dependência total de Deus. Então José, que entrou nessa prisão, não estava pronto para o palácio, mas o José que saiu, esse estava. E Moisés, 40 anos de preparação no deserto. Moisés tentou também ajudar Deus, libertando Israel pela força aos 40 anos. Êxodo 2, 11 e 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que certo egípcio feria um hebreu dentre os irmãos.
Olhou de um e de outro lado, não viu a ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Resultado disso? 40 anos apacentando ovelhas no deserto. Por que Deus permitiu isso? Porque o Moisés, que achava que podia libertar Israel com suas próprias mãos, não servia. Deus precisava de um Moisés quebrantado que dissesse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3:11. Então, quando Deus finalmente explicou o plano a Moisés, aos 80 anos agora, ele estava pronto. Você já está nos seus 80 anos? Talvez você esteja pronto até lá. Ele estava pronto ali para obedecer, sem tentar melhorar o plano divino. O padrão de Deus é revelação progressiva, ele vai revelando conforme vamos crescendo. Deus trabalha com revelações progressivas, ele nos dá luz suficiente para o próximo passo, não para toda a jornada. Provérbios 4:18 confirma isso. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por que você atrapalharia se você soubesse? Sim, você tentaria acelerar os passos, os processos. Vivemos em uma cultura de gratificações instantâneas. Queremos um micro-ondas e não a fornalha, mas Deus trabalha com processos e não com atalhos. Nesse contexto financeiro também isso é devastador. Quantas pessoas se endividam tentando acelerar a prosperidade que Deus planejava dar naturalmente. Entram em negócios duvidosos porque sabem que Deus quer abençoá-las. Fazem empréstimos para investir no reino quando Deus não autorizou. Provérbios 21:5 adverte: os planos do diligente tendem à fartura, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 28:20 e 22 diz assim: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O que se apressa a enriquecer é o homem de olho maligno, e não sabe o que há de vir sobre ele a pobreza. Forte esse versículo. Sara tentou acelerar o plano de Deus e criou Ismael. Abraão tinha recursos para criar um herdeiro de forma convencional? Sim. Era plano de Deus? Não. A pressa é inimiga da preparação perfeita. Razão 2. Você com certeza usaria métodos errados. Se Davi soubesse aos 15 anos que seria rei, como teria tentado chegar lá? Talvez ele criasse um golpe de Estado, formasse alianças políticas duvidosas, eliminasse Saul antes do tempo. Mas Deus tinha um método específico: caráter antes da coroa. Davi precisava aprender a servir quem o perseguia, que era Saul, esperar no tempo de Deus e recusar atalhos. Teve 2 chances de matar Saul, mas não o fez. No contexto das finanças bíblicas, isso significa não usar manipulação para conseguir promoções. Não sonegar impostos, porque Deus vai te abençoar mesmo. Não mentir em negociações pelo teu bem maior. Não comprometer princípios para acelerar a prosperidade. Em Provérbios 10:2, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Provérbios 13:11 também diz: a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos terá aumento. E a terceira razão é: você perderia o processo da sua transformação. O objetivo de Deus não é apenas te levar ao destino,
mas é transformá-lo no caminho desse destino. José, ele não precisava apenas chegar ao palácio. Ele precisava se tornar alguém que pudesse governar com sabedoria, perdoar com grandeza e administrar com integridade. E se Deus tivesse dito: José, você será vice-rei, mas antes passará 13 anos em humilhação, José teria suportado esses anos como uma provação a ser tolerada, não como uma formação a ser absorvida. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, explica o processo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Nesse contexto financeiro e profissional, Deus não quer apenas te dar o dinheiro, te dar o salário, Ele quer te ensinar a administrá-lo também quando você passar a receber. Deus não quer apenas te dar um grande negócio, Ele quer desenvolver em você sabedoria empresarial para administrar. Deus não quer apenas te promover, Ele quer formar em você caráter de liderança. Em Deuteronômio 8, 2 e 3, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, por estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, e disso viverá. Em razão número 4, porque Deus não te fala para onde você vai antes do tempo, você com certeza confiaria no plano e não no planejador. Este é mais sutil e perigoso. Se Deus revelasse todo o plano para você antes, nossa fé seria no plano e não nele. Abraão não seguiu um mapa, seguiu uma pessoa. Moisés não confiou em um cronograma, confiou em Deus. Davi não se apegou a uma promessa, se apegou ao promitente, que é o Senhor da promessa. E Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E no mundo das finanças isso é revolucionário. Não confiar seu plano de 10 anos. Confie em Deus a cada ano, de ano em ano. Não confia no seu conhecimento de mercado, confie na sabedoria divina. Não confie nas suas estratégias de investimento, confie no provedor. Mateus 6, 33 e 34 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se você se prepararia para o destino, não para a jornada. Sim, se você soubesse antes, você estaria se preparando para o destino e não para a jornada que te ensinaria lições. Quando já sabemos o destino, nos preparamos para estar lá, não para o caminho até lá. Se você soubesse que em 5 anos seria CEO de uma multinacional, como se prepararia para chegar lá? Provavelmente com um MBA, networking, estratégias de corporativas. Mas e se Deus quisesse que você aprendesse humildade, servindo em posições invisíveis? E seu verdadeiro preparo fosse o seu caráter e não o seu currículo? Em 1 Coríntios 6, 6 a 8, ele nos lembra: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar deste mundo. Tendo nós sustento com o que nos vestir,
estejamos com isto contentes. Em Provérbios 16:9, ele nos diz: o coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, como andar sem saber todo o caminho? Obedeça o que Deus já revelou para você. Muitos de nós queremos revelação nova enquanto desobedecemos as revelações antigas que já foram dadas. Deus não vai te mostrar o passo 10 se você não fez nem o passo 1. Em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Na prática financeira, isso quer dizer: você está dizimando fielmente? Você está pagando as suas dívidas? Você está trabalhando com integridade? Você está sendo generoso? Seja sincero. Em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Não peça a Deus direção para investir milhões se você não está sendo fiel com centenas. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O segundo princípio é: confie no caráter de Deus, não na clareza do caminho. A questão não é se o caminho é claro, se a questão aqui é: Deus é confiável? Peça a Deus: é confiável esse caminho? Isaías 55:8-9 nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os vossos pensamentos. José não entendeu porque estava na prisão, mas confiou no caráter de Deus. Jó não entendeu porque perdeu tudo, mas declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. E no contexto financeiro quer dizer: você perdeu o emprego? Confie no provedor. O investimento falhou? Confie no restaurador. A porta fechou? Confie no abridor de portas. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o princípio 3 é: dê o próximo passo. Não espere ver a escada toda. Deus ilumina um passo de cada vez. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma lâmpada não ilumina quilômetros à frente, ilumina o próximo passo. Você não precisa saber como vai pagar todas as contas durante o ano. Precisa saber o que vai fazer hoje. Você não precisa ter o plano do negócio completo. Precisa dar o próximo passo de obediência. Você também não precisa entender como Deus vai te usar. Você precisa estar disponível hoje. Mateus 6:11, Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não dá-nos hoje o pão do mês todo. O quarto princípio é: cultive contentamento enquanto espera o seu crescimento. Paulo descobriu esse segredo revolucionário em Filipenses 4:11-13. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ser humilhado como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, e tudo posso naquele que me fortalece.
contentamento aqui. Não é resignação, é confiança. No mundo financeiro, você pode ser grato pela sua renda atual enquanto você trabalha para crescer. Você pode agradecer pela casa modesta enquanto economiza para melhorar. Você pode celebrar onde está, enquanto caminha para onde Deus te leva. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aprender a diferença entre visão e provisão. Existe uma diferença. Deus pode te dar uma visão de onde você vai chegar, mas raramente te dará a provisão antecipada. Abacuque 2, 2 e 3 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque essa visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará, porque para o tempo de Deus vai ser na hora certa. José teve visão aos 17 anos, provisão aos 30. Davi foi ungido rei adolescente e coroado aos 30. Na prática, Deus pode te mostrar negócios que você terá, mas não pode te dar o capital agora. Deus pode te dar visão do ministério, mas não abrir a porta hoje. Deus pode te revelar o propósito, mas não o cronograma. Isso é sabedoria, não é crueldade. Se Ele te desse tudo de uma vez só, você não estaria pronto para administrar. Em Provérbios 21, 5, os planos do diligente tendem à fartura, mas a pressa excessiva à pobreza. O princípio número 6, mantenha-se flexível nos métodos, firme nos propósitos. O propósito de Deus para José era a salvação de nações. O método incluiu escravidão, prisão. O propósito de Deus para Paulo era alcançar os gentios. O método incluiu naufrágio e prisões. Atos 16, 6 e 10. Mostra Paulo tendo que mudar de rota e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E para as finanças, isso quer dizer, seja firme sim no seu propósito de honrar a Deus com o seu dinheiro, mas seja flexível nos métodos. Talvez o negócio seja diferente do que você imaginou, mas seja firme em ser generoso. Seja flexível em como. Talvez não seja a forma como você planejou. Tiago 4, 13 a 15. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Mas vós não sabeis o que sucederá nem amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que não aparece por instante e logo se dissipa? Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Quando Deus finalmente explica o plano, o momento da revelação chega, sim, ele chega. Há um momento em que Deus finalmente conecta os pontos. Em Gênesis 4, 45, 5 a 8, José finalmente entendeu. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos
Irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. 13 anos depois, José vê o propósito completo. E por que Deus espera tanto para explicar? Para que você dê glória a Ele, não a si mesmo. Se você soubesse de tudo desde o início, levaria os créditos pela estratégia. Mas quando Deus te leva por caminhos que você nunca escolheria, só Ele receberia a glória. Para que a explicação seja testemunho, não apenas informação. Quando José explicou para seus irmãos, não foi apenas uma informação, foi um testemunho do poder restaurador de Deus que tocou gerações. E para que você possa consolar outros. Em 2 Coríntios 1, 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você só pode consolar quem passa pelo que você já passou, mas não entendeu na hora. A recompensa dessa espera, em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus recompensa quem confia sem ver, obedece sem entender e espera sem desistir. Para concluir, a sabedoria de não saber. Isso também é sabedoria. É o paradoxo da fé. A fé verdadeira é justamente isso, confiar em quem você conhece, que é Deus, sobre o que você não conhece, que é o seu futuro. Hebreus 11, 1 e 8. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde estava indo. Deus não te explica agora, porque você tentaria ajudar, com certeza, e assim atrapalharia. E isso não é insulto, isso é apenas o amor de Deus. Ele te ama demais para te dar conhecimento que destruiria o que está sendo construído em você. Ele te ama demais para te revelar planos que você ainda não está maduro para executar. E Ele te ama demais para te dar respostas que abortariam o processo. Pare de tentar forçar portas que Deus ainda não abriu. Pare de endividar-se para acelerar bênçãos que virão no tempo certo. Pare de comprometer a sua integridade por resultados rápidos. Dê o próximo passo que Ele mandou. Confie no caráter de Deus mais do que na clareza do seu caminho. Seja fiel no pouco, enquanto Deus prepara o muito para você. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Um dia você olhará para trás e você dirá, como José: agora eu entendo, Deus estava no controle o tempo todo. E se Ele tivesse me explicado antes, eu teria estragado tudo.
Até lá, confie, obedeça e deixe Deus ser Deus em sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a todos os likes no meu canal, agradeço a todos que se inscrevem e os comentários também, agradeço a todos que estão comentando no meu canal. Eu sou muito grata a cada um de vocês e juntos a gente vai crescer aqui nessa plataforma do YouTube e conseguir alcançar mais pessoas, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui, que está sendo ensinada aqui. E assim, fiquem com essa palavra, com essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.